Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, e esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não no desejo da lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos vocês. Bom, irmãos, o pastor, eu fui orientado pelo Senhor a falar de uma coisa aqui, nessa noite, que vai refletir com vocês o que deveria ser para o homem na sua área sexual, tá? Então não fiquem preocupados que o pastor não vou aqui passar o meu limite imposto por Deus para tratar sobre esse assunto e fazer um stand-up aqui com vocês. Como já é de costume de alguns aqui, nesse mundo, quando entra na área do matrimônio sentimental ou vida sexual, começar exatamente a fazer piadinhas e promoções estúpidas, né? Que a gente já sabe que tem exemplo, tem bastante exemplo lá fora agora, para nós aqui. Mas uma das coisas principais que Paulo coloca, que eu quero explicar para vocês aqui. O que ele está ensinando aí? É uma lei específica para a igreja? Ou se trata de uma lei que todo homem na terra, independente da sua religião, tem que cumprir? 90% dos pastores, eles admitem a ideia de que a parte moral da Bíblia, moral, ela só pode ser ensinada dentro da igreja. É como se este ensino do que o homem deve cumprir a nível de vida, pensamento, caráter, corpo, só quem fez opção por Jesus deveria saber. E esse conceito é errado. Por quê? Porque essa teologia inclusiva, ela foi determinada desde o início que o homem existiu, que Deus o criou. Como ele deveria se comportar dentro do universo criado. Então não existe lei evangélica, não existe uma doutrina moral específica para a igreja, por mais que aqui é onde a gente pregue isso. Todo homem deveria saber o que eu vou te falar hoje aqui. Mas é óbvio que lá fora, devido às escolhas, né, e as tendências de corrupção, eles nos ignoram. Mas nós não temos um evangelho aqui elaborado para só ser pregado dentro da igreja. Muito mais ainda quando se
aborda o tema de questões morais. Então, o homem que a Bíblia define que Deus criou, ele obtém um lugar especial dentro da criação. Ele é algo mais próximo ao Criador, ou seja, ele é supremo dentro da criação. Eu me refiro às outras espécies. Mas a Bíblia me ensina que dentro do universo criado, ele compartilha da dependência impotente dessa criação que é muda, insignificante. Por ser vegetal, animal, não quer dizer que ele é superior, por ter a sua parte racional. Porque quando se entra ou se aborda dependências do que Deus criou, ele é tão igual biologicamente e fisicamente como um animal. Por mais que seja dotado de razão, tanto o animal como ele dependem e precisam, estão à mercê de Deus, e sujeito às suas leis, sujeito àquilo que ele acredita ser certo e correto de que um homem viva, desde o momento em que ele existir ou for concebido em existência. Um exemplo disso, de que ele não seja interrompido, porque a mãe se sente afetada e prejudicada porque vai nascer. Isso é a concepção da vida, de que ninguém tem o direito de tirar a vida de um outro ser, mesmo que ele represente um risco para essa mãe. Ela não tem autoridade para tirar a vida dele. Eu estou referindo ao aborto. Então, desde a sua concepção, a sua existência, aonde Deus criou, o homem, como todo ser criado, ele está à mercê da graça de Deus. Ele vive do que Deus criou. Ele utiliza dos recursos que Deus criou. Ninguém vive por si mesmo. Esse conceito é um conceito estúpido de autossuficiência e dependência. Ninguém é independente e autossuficiente nessa vida aqui, pelo amor de Deus. Mas eu já queria pedir aos amados irmãos que abrissem Romanos 1. Amém? Então todo ser humano ou coisa criada está sujeito às leis da natureza, que Deus determinou. E amanhã podem se encontrar avassalados dentro delas por intermédio de alguma inconsequência. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Nós vamos entrar nesse mérito do que Paulo falou aí. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui junto com vocês, eu quero ler. Lê primeiro Romanos capítulo 1, 25, pode ler. Paulo ele aborda do versículo 18 ao versículo 32, é o que eu estou te dizendo aqui. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens que fizeram opção pelo pecado e não pela verdade de Deus. E ele começa exatamente a tratar o que foi alterado no cenário da criação, principalmente na questão do homem. A corrupção é vista aí biblicamente como uma hereditariedade, uma maldição hereditária por parte daquilo que Adão fez, por parte daquilo que Adão escolheu. E tendo em vista que este pecado passou para todos, esta ordem, aquilo que Deus criou para obedecer suas leis, o homem foi comprometida. Então tudo seria lindo e maravilhoso se o pecado não tivesse entrado na história do homem que Deus criou e posteriormente naqueles que vieram depois. É exatamente por causa da corrupção que Paulo trata aí no versículo 18 ao versículo 32, que passaram a existir tipos de pessoas como esta daqui, que pela queda de um único homem, o mundo cai debaixo de uma maldição de corrupção. E há três fatores importantes que Paulo trata aí. Primeiro, do homem da corrupção. Ele se recusa a responder às leis de Deus. É natural e normal que quem nasça, venha à existência como homem, que no desenvolvimento de seu caráter, de sua personalidade, de sua estrutura, ele tenha tendências a não responder e obedecer à lei de Deus, porque o pecado já está nele. Por isso nós estamos aqui, para reverter isso, mediante a graça que Deus manifestou
por intermédio do seu Filho. Porque até então, tudo que nasce da carne nasce para pecar. É uma ordem, tá? É uma questão de ordem. O pecado entrou por um homem e depois passou para todos. Então, todo indivíduo que nasce, ele nasce com essa tendência, escravo de sentimentos que o colocará contra a lei que Deus instituiu. Ninguém nasce com vontade de obedecer. Nesse quesito, nasce com vontade de contrariar o que Deus quer. A princípio, antes de Adão pecar, isso não acontecia. Mas depois que ele pecou, é o que aconteceu e vem acontecendo. Quem testifica diz amém. Este uso de personalidade, de transformar a verdade em mentira, de ser insubmisso, rebelde, contraditório, de violar, de se rebelar, de ir contra aquilo que Deus quer, isso já é da nossa própria natureza. Se Cristo nos libertar, há uma esperança. Se Ele não nos libertar, nós estaremos escravos disso. Segundo ponto que Paulo trata aí no texto: todo indivíduo nascido da carne, é natural que ele não aceite viver pelo propósito que Deus determinou quando o criou, de que ele seja o que Deus quer que ele seja. Ele foi criado para um propósito. Então é normal, depois que o pecado entrou no mundo, que ele venha exatamente modificar isso, esse plano, não só de desobedecer a lei de Deus, que nós entendemos que ela está imposta a todo o universo, como também modificar o plano que Deus determinou para ele como indivíduo criado. Notem, a lei não serve para evangélicos, a lei serve para o homem. Terceiro ponto: todo homem nascido da carne, de uma mãe, ele tem tendências a desenvolver um caráter de buscar dentro da corrupção que ele vive uma justificativa para aquilo. Paulo diz aqui, de transformar o ilícito, o corrupto, aquilo que é mal, em luz, em bondade, justificar tudo isso. Uma das versões que diz Atos, quando Pedro vai pregar a judeus a verdade cristã, o que ele diz? Vocês mataram o santo e soltaram o bandido. Essa escolha que os judeus representavam na crucificação do nosso Senhor, ela molda, ela transparece, ela deixa claro o que está dentro de nós. Que para defendermos os nossos interesses e as nossas vontades, ainda que seja contra a lei de Deus, nós somos capazes de fazer qualquer coisa para dizer que isso é certo. Eu dei um exemplo aqui, o aborto, por exemplo. É algo inconcebível. Mas encontraram uma justificativa, encontraram uma forma de querer abrir um precedente para ser um ato legal. E eu te pergunto, quando que esse ato vai ser legal? Tendo em vista que é um inocente, uma pessoa indefesa, sendo assassinada para preservar o direito de alguém que é maior do que ela. Não é injusto só, é criminoso. Então o homem hoje, desde Adão para cá, ele tem esse testemunho, de quando ele se vê arriscado a ser disciplinado, ou então exposto a uma disciplina, ou à luz da consciência de Deus daquilo que ele faz de errado, é criar uma desculpa, ou então justificar que aquilo que ele fez tem um porquê. E Paulo, ele utiliza na questão sexual, ele usa exatamente esse parecer para todas as questões relacionadas à corrupção, inclusive a questão homoafetiva. Amém? Você já fez isso? Já quis criar uma desculpa e uma justificativa para aquilo que você errou? Reflete o pecador que você é e o pecador que eu sou. O mal que nasce com a gente. Jesus veio tirar. Ele veio libertar.
Ele veio regenerar, e nós precisamos da força dele, do poder dele, redentor, porque por conta própria nós não conseguiremos nos livrar disso aí. Paulo diz que um homem sem Cristo é um homem vendido à escravidão. Um homem sem Cristo é um homem escravo das tendências pecaminosas. É um homem escravo da perversidade e da maldade. Só Jesus pode libertá-lo desse mal e dar a ele um coração bondoso, amoroso, fiel, digno. E se Cristo não liberta, se Ele não salva o homem dessa corrupção, por mais que ele não queira fazer o mal, ele vai fazer o mal. Porque se eu disser que eu tenho forças suficientes para obedecer à lei de Deus sem a ajuda dele, tudo o que ele fez é vão, é inútil. É mais ou menos o que os judeus pensavam acerca dele, que a presença dele aqui na terra não tem utilidade nenhuma, porque eles acreditavam que eles cumpriam a lei e eram perfeitos. E mesmo o Senhor deixando claro para eles que eles não cumpriam a perspectiva da perfeição ou da santidade que Deus exigia, mesmo assim eles ainda continuaram a manter-se na linha de que eles eram autossuficientes para serem homens perante Deus, ou seja, homens de aliança com Deus, não precisando de um mediador, não precisando de um representante. E o mataram e o crucificaram por isso, por acharem que poderiam salvar-se por si mesmo, que é a autojustificação. Um dos temas que mais Paulo debateu e foi contra a igreja da época, de judeus cristãos que acreditavam que eles não tinham tanto pecado assim, e não representavam tanta ameaça e tanta maldade ao ponto de se arrepender, se humilhar e precisar de Jesus para alguma coisa. Mas entrando no mérito da lei que se deve cumprir, que Deus determinou para a humanidade, isso não se altera com o tempo, ela continua intacta até o dia de hoje, deixando claro para todos nós que o crime, que aquilo que nós transgredimos com Deus, não tem justificativas, tem formas de se salvar, de se libertar, mas não de justificar, porque qualquer ato que você tente encobrir, ato criminoso, transgressor, aos olhos da fé, qualquer um desses atos que você tenta encobrir, ou então gerar desculpas para ele, qualquer um, Deus entende que a tua perversidade aumenta, na medida em que você gera defesas para isso, formas de desculpa para isso, você está aumentando mais ainda a tua perversidade. Confessai os vossos pecados, para que Ele seja fiel e justo, para vos perdoar dos pecados e vos sarar e vos purificar de toda injustiça. Amém? É o que você vai ler agora, 1 João. Capítulo 3, verso 4. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor. Leia, cenáculo. De novo, irmão, leia bem alto. Leia de novo em voz alta. Amém. Então, como nós estamos falando aqui, o que o João define sobre transgressão? O que quebra a lei? E de que lei nós estamos falando aqui? A lei imposta por Deus para aquilo que Ele criou. Então não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Tem a ver com algo que Deus deu lá atrás e que tem gente querendo jogar ao esquecimento agora porque deu um filho como prova de amor para a sociedade, como se o amor estivesse acima dos princípios.
que não é verídico. Qual a diferença, pastor, entre a lei e a graça? Paulo dizia que a lei de Deus, ela é para os homicidas, ela é para os corruptos, ela é para aqueles que pecam, porque eles precisam conhecer o que eles não podem fazer, que desagrada a Deus. Já a graça é para aqueles que estão no estágio de se libertar daquilo que agora eles conheceram, que eles não podem fazer. Então manda esse cara para Jesus, porque agora o Senhor pode operar na vida dele, porque ele tem motivações de abandonar esta vida. Daí é que Jesus entra no cenário da tua impotência e da minha impotência, nos dando força para mudar esse estado deplorável à vista do que Deus pensa. Mas até então, como que eu vou mandar alguém para Jesus para se salvar, se esse cara não reconheceu ainda o que ele peca, o que ele transgride? Aí é que entra o poder da lei. Não é a perfeição que ela procura, ela só procura acusar o que nós erramos. Porque o entendimento é este: Deus criou o homem para que ele tenha a obrigação de executar as suas leis. E a quem compete a jurisprudência? De quem é a jurisprudência? Do Estado? Do teu pai? Da tua mãe? Do mundo em que você está inserido? Da época que você está vivendo? Ou daquele que te criou? Se a jurisprudência é de Deus, e cabe a Ele definir o estilo de vida que nós devemos ter, então não é o que está acontecendo. Então eu entendo que Jesus só serve para esse tipo de pessoa que está ciente da sua abominação, que está ciente da sua depravação, como da sua impotência, e que quer se livrar não só do pecado, como também da condenação. E a igreja não encheria hoje se a mensagem fosse essa. Está cheia porque se pregam filosofias. Porque se a verdade viesse realmente como o Senhor mandou pregar, não teria igreja para quem não quer se converter. Qual o propósito de mandar gente para se batizar por João Batista, se eles não querem mudar de vida? Se eles ainda querem continuar ainda se mantendo como criminosos, transgressores da lei imposta por Deus no uso natural. Do que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que ele descreve o crime religioso, o crime sexual, o crime moral, as abominações, as perversidades que o homem comete contra a vida, contra o próximo, contra Deus, contra a sua criação, e que ele vai prestar conta no final. Porque era o mínimo que ele poderia fazer agora, além de escolher Jesus antes, ter uma reflexão e uma base daquilo que ele anda fazendo com a vida, e com as pessoas, e com o mundo que Deus confiou a ele. Sabe, essa noção a igreja não dá. Não tem tempo para a gente dar esse tipo de noção do cidadão e da pessoa que você precisa ser. Nós ensinamos sobre fé. É como se fosse um estágio já pronto para ser vivido por quem quer realmente a educação cristã, o princípio que rege uma vida com Jesus, harmonizada e profundamente voltada à obediência a Ele. Agora ficar ensinando aqui dentro da igreja sobre certas coisas, do tipo: não se prostitua, não adultere, não fornique, não faça isso aí o pai e a mãe ensinavam antes. Honestidade é uma coisa que antigamente as famílias davam para os filhos, e o pastor não precisava nem se preocupar com isso, de ficar ensinando esse tipo de coisa dentro da igreja. São princípios básicos que a lei dos homens também defende, é ou não é? Que são ensinadas desde que o homem existe. Filho, eu não queria perder meu tempo com você hoje aqui para dizer para você: olha, não sai por aí fazendo sexo que nem animal.
Porque os animais não fazem isso que você está fazendo com o corpo. Eles têm mais sentimento e respeito pelas suas presas do que você tem pelos outros. Mas me parece que as pessoas perderam a noção, completamente perderam a noção daquilo que é lícito, daquilo que é respeitoso, daquilo que é digno, daquilo que é certo, daquilo que é correto com a vida. Que para mim está no instinto do homem. Por mais que ele tenha essas perplexidades aqui de escravidão, dependência, a iniquidade. Está dentro de nós esse senso, de saber que eu estou prejudicando o meu próximo, saber de que eu estou fazendo uma coisa errada com alguém. Será que não? Será que tudo o Espírito Santo tem que fazer aqui? Tudo Jesus tem que embutir aqui nesse terreno? Será que esse povo aqui não tem educação familiar? Será que o Espírito Santo vai colocar amor no coração de uma mãe que não ama o seu filho? Por mais que a transformação venha, eu tenho para mim que não são encargos que o Espírito Santo deve cumprir, não. Nós precisamos reconhecer e buscar no nosso profundo, sabe? São coisas que foram esmagadas e deterioradas, porque nós nos corrompemos. Está indo embora os princípios, estão indo embora a vontade, o compromisso e a responsabilidade com a vida, e eu preciso resgatar isso agora. E que Deus dê força para você que perdeu isso aqui. Porque eu não vejo como uma igreja recondicionar, pelo poder miraculoso de Cristo, uma pessoa que não tenha senso de reflexão, de até onde ela atingiu, desceu na sua corrupção. Sinceramente, nós não temos tempo para ficar. Eu gostaria até de ter, mas não temos esse tempo suficiente para ficarmos fazendo esse regresso de circunstâncias para que a pessoa realmente chegue na conclusão de que ela pecou sim. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. É considerado transgressão, como diz 1 João capítulo 3, versículo 4, tudo aquilo que nós quebramos na lei de Deus. Princípios que não foram diminuídos, nem afetados, nem extintos por causa do colapso geral dos padrões mundanos. Eles continuam intactos. O que se quebrou para a sociedade foi destruído pela humanidade, mas diante de Deus continuam intactos. Então, a partir do momento em que eu defino um estilo de vida, qual seja o seu padrão, que não esteja adequado ao que Deus determinou pela sua lei, eu me constituo transgressor e pecador. Mesmo Ele tendo dado um filho para mim na cruz do Calvário, a sua graça incondicional, que Deus amou a todos, é isso, ela não garante para mim e para você de que os nossos pecados serão justificados. Justificado será, inocentado será aquele que crê em Jesus, que precisa e carece mudar. Mas justificado não pode ser aquele que quer continuar criminoso. Porque Deus tem a jurisprudência de dizer ao teu corpo, a tua vida, como ela deve ser. E a igreja é muito pequena perto disso. O que eu estou te pregando hoje aqui é, como eu já disse, não está no plano do Evangelho. Está no plano da criação. Dizer à sociedade, ele é homem, ela é mulher. E não há outro sexo no meio dessas duas criações. Não há outro gênero. Se há, é por escolha, é por tendência. Não tem a concepção e a aprovação de Deus, e ponto final, e não é uma questão religiosa. É uma questão puramente moral, científica, de dizer exatamente como as coisas
foram encontradas e como elas devem ser preservadas. Como as famílias se instituem, como o indivíduo se institui pela lei natural. É um padrão que Deus definiu, que Ele quer que seja preservado. Se foi alterado, modificado ou excluído, é porque infelizmente quem representou essa perversidade foi o homem. Amém, cenáculo? Amém, Jesus? Agora eu vou falar outra coisa mais importante aqui, que eu disse para os irmãos, uma vez conversando com um pastor, quando tratava sobre lei relativa a matrimônio, que a conduta matrimonial não é uma patente da igreja, ou seja, não é uma meta que somente o cristão deve cumprir, mas toda a sociedade, porque o casamento é uma instituição divina e não pode ser utilizado pelo homem para caprichos. Está lá na criação, Deus instituiu o matrimônio, concebeu a união entre duas pessoas e permitiu com que elas se relacionassem legitimamente, ponto final. Não é uma instituição criada pelos homens, é criada por Deus, então não pode ser utilizado pelo homem como ele quer, mas como Deus quer. E eu falando isso para um pastor, eu disse, mas espera lá, as doutrinas e as regras que Paulo pregou, ele pregou para a igreja. Eu disse sim, pregou para a igreja, porque o mundo não quer escutar. Por exemplo, a lei foi dada aos judeus, e nós fomos beneficiados por esse conhecimento, mas primeiramente foi enriquecido a eles o conhecimento. Então a lei, ela não é um patrimônio dos judeus. A lei não é um patrimônio ultranacionalista, Israel, judeus, Oriente Médio, não. A lei veio de lá, para ser ensinada aqui também. Então não tem essa, é Moisés, é o povo judeu, como querem dizer, isso foi uma determinação para que o povo judeu vivesse, como se transformasse a lei de Deus como um princípio cultural, de época, defasada, antepassada, distante, porque nós estamos diante de um outro mundo, diante de um outro tempo. Mas quando o nosso Jesus esteve aqui na terra, Ele deixou bem claro, é o mesmo Deus, é a mesma lei, é a mesma palavra, tudo continua a mesma coisa, e aquilo que Deus pensava lá atrás, continua pensando da mesma forma. E se Ele não condena mais a morte quem peca aqui, é porque há um precedente chamado Jesus, que Deus entende que agora todos podem aqui se salvar da corrupção se quiserem, mas Ele não cedeu aos seus princípios, às suas vontades, ou até à sua concepção do que é corrupção, para agradar ninguém. Se Ele não gosta daquilo, Ele continua pensando a mesma coisa. Tudo quanto Ele determinou que é crime na lei, Ele continua pensando a mesma coisa em Cristo também. Então vem cá, esse conceito de que a lei é dos judeus e o evangelho é dos evangélicos está erradíssimo, porque Deus se revela para a humanidade. Ele não fez opção por classes nem por instituições, Ele amou o mundo e ofertou o seu Filho para salvar o mundo. Se eu estou pregando essa palavra aqui, é porque na casa da vizinha eu não posso, é porque lá na paróquia eu também não posso, é porque lá na rua eu também não posso. Então por isso igreja, mas nós não estamos tornando esse ambiente aqui um ambiente restrito, pelo contrário, quem quiser entrar aqui, entra porque você vai ouvir a palavra de Deus. Então todo homem, ele foi criado para obedecer às leis de Deus. Todo homem, ele foi criado ou permitido para viver por esse propósito, de que o seu corpo, de que a sua vida respeite a vontade de Deus. Porque a jurisprudência pertence a Ele. Então se amanhã alguém chegar a mando do Estado, a mando de qualquer outra justiça humana, querendo modificar esses padrões, querendo modificar essas estruturas na nossa vida, a quem nós devemos obedecer? A quem pertence a jurisprudência? Nossa vida pertence a quem?
Então deixa de ser fraco, de ficar cedendo às opiniões modernas, irmão. Deixa de ser fraco e de ficar ouvindo esse clamor público de que nós estamos em um outro tempo e a Bíblia não perdeu a autoridade na igreja e na sociedade para dizer o que é errado e o que é certo. Se você está dizendo para o pastor que a jurisprudência é de Deus e pertence a ele, então vamos ouvir o que ele pensa. Do que o povo anda fazendo com o corpo e com a vida, do que eles transformaram a vida. Vamos ver se Deus está se alegrando do que está acontecendo aí. Que agora você não depara mais com gente normal. É gente com cabelo azul, é gente com cabelo de fogo, é gente com cabelo, sabe Deus das quantas, que outro dia me deparei com uma lá que eu pensei que ela era o capeta encarnado. Falei, filha, quanta tinta você gastou no cabelo? Cabelo azul. E ela andava assim como se ela estivesse abafando. É uma opção dela? É um direito dela? Mas nós não podemos aceitar como coisa comum, como coisa normal. A corrupção é degenerativa e ela está levando a sociedade ao buraco. E o problema da igreja hoje é que ela está acreditando e achando que Jesus pode ser anunciado pela graça diante de um povo que não quer se converter, e Deus vai entender isso. Eu me deparei hoje com um site gay cristão, e o cara fez uma monografia em defesa à sua homossexualidade, como também de seus companheiros, baseado exatamente nesta explicação, que sodomia só cabe para rito e cultura, que qualquer ato homoafetivo específico, que ele quer dizer o seguinte, baseado no sentimento puro, genuíno, de duas pessoas que se amam, não é pecado. Daí entrou um outro gay dizendo, nossa, eu estava esperando esse esclarecimento. Tu é gay que eu sei, rapaz. Estava esperando esse esclarecimento, o que, rapaz? Tu quer dizer que para ser sodomia, tem que ter um rito e uma cultura por detrás, porque se não houver influências culturais, ritualistas, religiosas, Deus vai entender dois homens se abraçando e se beijando aqui, e duas mulheres também. E por que nós podemos considerar que é pecado isso? Porque se trata de uma quebra de uso natural. Não é questão religiosa o que está em torno disso. É uma quebra de uma conduta para o uso respeitoso de como as coisas foram criadas. A preservação do indivíduo criado, da família constituída, que está indo para o ralo, nesse exato momento, porque a sociedade entende, como Paulo condenou aqui mesmo, que o corpo é dela, que a vida é dela, e ela tem autonomia e autoridade para definir o estilo, ou então a sexualidade que ela quer. O corpo é meu, eu sei que é teu, mas eu só estou te informando aqui, que lá na frente, quando você for devolvido na mão daquele que te criou, ele vai te lembrar isso que eu estou te pregando aqui, que você não vai ser só condenado ao inferno porque você recusou a se converter a Jesus, vai ser condenado ao inferno porque você se recusou a reconhecer que você é uma obra criada dele. E eu não sei qual condenação maior. Então, quando Deus entra no mérito das leis que regem em relação íntima e pessoal a dois, você vai lá em Levíticos, pode abrir tua Bíblia aí. Paulo fala das mulheres que negaram o seu uso natural, se inflamando com outras mulheres, e homem com homem, cometendo torpezas, etc, etc, em Romanos capítulo 1, que nós lemos aqui. Amém? E se os irmãos entrarem lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, eu vou dar algumas referências rápidas aqui. Nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre crime sexual. Assuntos que
são pertinentes à conduta do casamento, à preservação da família e o método natural. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Êxodo 20:14, pode ler aí. 20:14. Vai, filho. Vai, filho. Fala de novo. Amém. É mandamento. Adultério o que é? É quebra de conduta de quem assume um compromisso a dois de viver legitimamente com uma pessoa de sexo oposto, né? Legitimamente como esposa ou marido, até o final da sua vida, e de meio da trajetória, ela sai para uma aventura e quebra essa conduta. E quando volta, se é que vai voltar, volta dando explicações de que nem como é aquela cantora evangélica lá? Que largou o marido aí? Lauriette. Você sabe, né? É de lá de onde ele veio. Eu chegar e falar: olha, meus irmãos, eu estou pegando o Magno Malta, né? O touro, e trocando pelo jegue, né? Porque meu marido não saciava minhas vontades. Você entendeu, né? Eu não entendo como é que a igreja vai chegar e vai dizer: ah, tá bom, porque o teu marido não atendia às tuas necessidades sexuais, não tinha tempo para atender às tuas necessidades sexuais. Espera um pouquinho. Tem uma justificativa para marido que não dá no couro? Abrir um precedente para casar de novo, para ter outro romance, para ter outro amor. Daí expõe a vida do homem. Agora todo lugar que ele entrar, todo mundo vai olhar para ele e vai pensar que ele não dá no couro. Coitado, eu fiquei com dó desse homem. Falei: Senhor, mas o pior de tudo não é isso. É entrar dentro da igreja e a igreja conceber isso como uma coisa justificável, sendo que a Bíblia em toda instância determina que a única coisa que pode dividir um casal legítimo é a morte. Que nem traição permite-se justificar uma separação ou um segundo casamento, porque o ato é o perdão, não é a dissolução do matrimônio. Mas o que é? Eu estou falando não de sociedade. O matrimônio virou um produto descartável. Amém ou não? Amém. Mas eles estão lá: Jesus te ama. Daí eu entro na frente deles: ama e vai mandar se converter. Ama, mas vai mandar voltar para o outro marido que largou. Ama, mas o cara vai ter que arrumar essa sujeira aí. Porque lá na lei, quem adulterava, Deus mandava matar. E não é porque ele manda agora que ele está aceitando o pecado. Quando jogaram aquela adúltera nos pés dele, e os homens não se sentiram prontos para julgá-la e condená-la mediante ao que o Senhor reprovou e falou, ficou ela e o Senhor disse o que para aquela mulher? Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais, porque agora a graça entende que se você quiser abandonar este mal, eu posso te ajudar, eu posso te libertar. Mas se você quiser continuar fazendo o que não presta, não tem Jesus para você não. Você vai ser condenado pela lei. Quer ser adúltero? Quer ficar aí casando 5, 6, 7 vezes? Está lá a Mara Maravilha agora, que antes era a Mara de Jesus, é a Mara do Evangelho, agora voltou a ser a Mara da vida secular. Eu preguei para ela, falei: minha filha, você tem que acabar com isso aí. Você vai jogar lama na cruz, e lá no céu, estou escutando meu Senhor dizer aí que você vai pagar. Sabe como ela se consolava? Ah, pastor Daniel, eu sou suja mesmo. Ah, que consolo. Eu também sou. Se Jesus não está na minha vida, eu vou fazer atrocidades com a vida como eu fazia antes de me converter. Isso não tem que te consolar não. Ah, eu sou assim mesmo, então tem que mudar, filho. Porque se Deus introduziu uma lei para que você administre uma vida a dois e sexos opostos, então faça como Ele quer. Casa para morrer. Não casa
para a experiência sexual. Casa é para morrer. Instrua teus filhos assim. Agora eu te pergunto, é algo que nós temos que ensinar no Evangelho? Ah, pelo amor de Deus, filho, isso é uma questão de respeito. Meu avô, que não era cristão, me ensinava isso daí. Depois ele se converteu. Estava lá meu avô lá aturando a minha avó, e a minha avó aturando ele. A gente percebeu, os dois não se dão bem, mas acabaram morrendo junto, porque eles sabiam. Agora que nós casou, velho, vamos ter que morrer junto, velho. E lá estava meu avô asmático de um lado e minha avó do outro, sabe Deus como. E tiveram que aturar. Eu nasci num lar assim. Eu fui conhecer Jesus depois, mas para mim isso é coisa de família, não é coisa de cristianismo. É coisa de ser humano. Agora, qual é a moda? Apareceu um Globo Repórter para abordar famílias que estão separadas. Daí bota esses inconsequentes, esses coitadinhos que é vítima de separação, e pergunta para eles, como eu vi outro dia lá: você é feliz tendo um pai e uma mãe separados? O cara está em rede nacional, vai falar que é infeliz? 12 anos de idade, ele tem alguma cabeça, alguma mentalidade para fazer uma reflexão do que o pai e a mãe fizeram com ele? A minha esposa está ouvindo eu pregar aqui na minha frente aqui. Nós nos aturamos também. Ou você não? Ah, bom que você é honesto. Está tudo diferente, então é normal que as coisas não sejam compatíveis. Jesus é a pedra dessa balança, é o equilíbrio disso daí. Nós cremos assim. Mas como a sociedade se comporta? Está tudo legal. A família se destruturou de maneira perceptível, ela está quebrada, dilacerada, para não dizer extinta. Mas a sociedade quer se comportar como se nada tivesse acontecendo, que tudo fosse normal. Nós vamos entrar na prática do Evangelho. Entra aqui na Igreja na Tua Fé. Eu quero Jesus, eu quero o Senhor, porque disseram aí, por aí que Ele ama e paga as dívidas. Fala: olha filho, o negócio é o seguinte, conta a tua história aí. Sou marido de 4 mulheres, que nem a samaritana. Eu já estou indo para o 6º. Então você volta para o teu primeiro, porque senão, ou então fica só, porque senão não tem jeito da graça também. Ah, pastor, então assim ninguém vai se salvar. Então assim ninguém vai se salvar. Porque enquanto você continuar transgredindo a lei, a graça entende que você não quer mudar. O sangue de Jesus entende que Ele vai te purificar para quê? Se você vai voltar para se sujar de novo. Agora, irmãos, é lamentável saber que a igreja está vivendo isso. É lamentável saber que tem gente vivendo má conduta matrimonial como cristão, fazendo monografia em defesa a essa ideia de que por causa das necessidades biológicas, físicas, emocionais, justifica transgressão. É como a homossexualidade. É a mesma coisa, é a quebra do uso natural. Gay procria só com mulher. Você vai precisar da rainha da Inglaterra para poder ter um direito de ser pai gay e adotar, porque filho você não pode ter por aquele órgão lá. Mas eles não querem pensar assim. Processam qualquer um que disser. Filho, é uma coisa científica. É mais bonito você dizer: eu quero ser gay por opção, não por bênção divina. Fala por opção que é melhor. Agora falar que você pode ser cristão nesta condição, é inadmissível que a gente esteja vivendo esse momento aqui agora, de que as pessoas estejam cedendo à corrupção, ao ponto de ver essas coisas como coisas normais. Lá no texto de Levíticos, capítulo 19, verso 29, nós temos lá também outro ponto. A vida da prostituição e da fornicação. Entenda que prostituição e fornicação têm o mesmo termo de significado, tá? Porque independentemente se faz por dinheiro ou não, é fornicação, é prostituição, porque é o uso do sexo fora do matrimônio. Quem entende assim diz amém.
Levíticos 19, 29. Lê o texto para o pastor. Antigamente em Israel, a vida sexual das pessoas, quando elas eram desapropriadas, o conceito das pessoas naquela época era de que elas representavam uma maldição. Né? Hoje, não é só na sociedade, não, dentro da igreja. Eu boto essas duas mãos no fogo. Se tem dentro da igreja hoje pessoas sendo casadas que nunca se prostituíram, eu estou dizendo das duas que estão indo lá para receber a bênção. Eu não estou falando de vida promíscua antes de Cristo, porque eu também tive antes de Cristo. Estou dizendo de pessoas que namoraram, se conheceram, aqui dentro, são cristãs e estão indo para o altar. Duvido se 1% da juventude hoje, que está namorando, não prostituiu, não fornicou, é muito, a igreja está no lucro, porque 99% dos casais que estão indo para o altar, para serem consagrados, tiveram relações sexuais antes do casamento. Mas vamos falar da experiência. Filho, você está errado. Aonde? É pecado. Aonde? Está na Bíblia. Aonde? Porque eu fiz com amor. Porque eu fiz com todas as boas intenções. Se fosse com a minha filha, eu te matava, vagabundo. Seu safado. Se você parar lá em casa, lá você vai ver o tamanho da garrucha lá. Tá? E vamos ver se tem outro pai aqui que vai dar a tua filhinha. Vai dar a filhinha dele que ele ajudou a criar. Fez de tudo para ela ter uma vida decente, para jogar na mão de um vagabundo, do inconsequente como você. Tome a filhinha para transar. Daí pior de tudo não é isso. Entra ali na igreja e fala: pastor, nós queremos casar. Aqui no cenáculo eu tenho detector infravermelho. Entendeu? Já para ver o tamanho da situação. Daí a gente senta, depois senta de novo, e conversa de novo, e senta de novo, e conversa de novo. Mostra o quadro aí da situação, como é que é. Lá na igreja que eu vim, um pastor lá, que eu não vou falar o nome porque é inconveniente, ficou louco da vida. Falei: nossa, por que você está tão chateado? Porque eu casei uma menina grávida. Realmente é frustrante. A gente se sente enganado. Ué, vocês estão pensando que vocês vão roubar a bênção de Deus? Vocês estão pensando que vocês vão enganá-lo? Que essa historinha de amor, de rola para cá, rola para lá, shampoo, sabonete, motel, vai ser visto pelo divino, pelo Salvador, como uma experiência normal? Manda colocar na doutrina aí prostituição e adultério, porque muitos aí estão indo para esse rala e rola aí, casado também. Sabe, é troca de fluidos. Ô filha, por que você foi prostituir? Porque eu quis conhecê-la. Mas para conhecer, você precisava entrar dentro dela. Animal. Então nós vamos dar um trato em você, filho. Lá tem uma salinha pastoral, lá que nós temos um choque elétrico lá. Ô vontade de voltar para a ditadura. Você está aqui na igreja para prostituir, filho? Vai para a noitada, larga a igreja logo, vai lá. Tem um monte de mulher lá para você aprontar, você vai querer aprontar com quem é da igreja? Vai para a noitada logo de uma vez. Vai para o pancadão, baladão, Faustão. Vai logo aí, rapaz. Quem está me ouvindo aqui, ouça bem. Você é prostituta. Você é prostituto, você é fornicário. Eu não gosto desse título. Você também não gosta desse título, mas é o que você está fazendo. Quer respeito de Deus para o momento amoroso. Ainda vai lá no aniversário, ainda pega um azeite lá e um óleo da paixão para jogar mais fogo nesse negócio aí. Meu santo Jesus. Por isso que eu peço para o Senhor me controlar aqui. Filho, vamos resolver essa situação. Você quer se converter? Você quer ajuda? Você quer? Poxa, pastor, eu quero. Nós erramos. Amém. Então tem esperança.
Porque eu também vim prostituído, eu também vim sujo, também vim imundo, e o Senhor me deu uma chance, Ele vai te dar também. Mas vamos parar com essa gandaia, com essa safadeza. Vamos parar com esse negócio aí, irmã, de ficar mostrando as pernas para os machos, porque o teu marido não dá a atenção que você precisa. Para Deus não cortar as tuas duas pernas. Vamos parar com esse negócio de rebolar. Os machos aqui, cuida bem da tua mulher. Vai dar o que ela merece. Ao invés de ficar olhando para a mulher dos outros. E quando você olhar para mim, eu já te aviso. Pergunta para ela o que eu fiz por ela, para chegar bonitona assim. Você quer? Vai cuidar da tua, que ela está um bagulho. Para de olhar para a mulher dos outros. Que pastor educativo. Falei para você, stand-up. Tem conserto aí para esse matrimônio, pastor? Do jeito que está aí, não. Tem conserto para esse jovem aí? Do jeito que está aí, não. Porque o cara, qualquer menina que ele pega, ele quer investigar a boca dela, a carga dentária dela, saber se ela tem inciso, se ela tem tudo. Não dá para ter crente desse jeito assim. Não dá para ter igreja desse jeito. Porque Deus entende que eles estão cometendo crime contra o corpo, e ainda mais contra o corpo de Cristo, tendo em vista que eles sexualmente estão comprometidos. Entrando num ponto, pastor, e aquilo que nós podemos fazer com a esposa e com o marido? O Evangelho não ensina, então pode ficar tranquilo e não fala nada para ninguém. E se alguém quiser te perguntar isso para você, manda embora. Expulsa. Dá um chute no traseiro dele e manda que eu falei. Mandei dar. Esse pastor que fica especulando a vida sexual de casais aqui é vagabundo e safado. Você não tem que contar nada para ninguém o que você anda fazendo com a tua mulher, com a tua esposa e com o teu esposo. Isso é um direito teu íntimo. Só o Senhor pode te repreender. Nem eu intervenho. Mas em compensação, ame muito a tua mulher. Ame muito o teu esposo. E você, jovem que está aqui, não se prostitua. Não fornique. Na ideia de que o que eu estou ensinando aqui é cultura, de que o que eu estou ensinando aqui é um princípio só para quem quer ser crente. Isso é uma lei que Deus instituiu quando criou o homem, que a mulher que ele quer se deitar, ele tem que casar com ela antes, e vice-versa. Então se você quer apagar esse fogo aí, casa logo. Vai, pega logo, o que você quer casar? Vai casar logo, faz que nem eu fiz. Casei com 19 anos de idade, daí perguntaram para mim, por que você casou tão cedo? 22, né? 22? Hã? É verdade. Obrigado por você me corrigir aqui. Por que você casou tão cedo? Você tem filho tão grande já. Eu não posso falar, né? Eu e o Alessandro, nós tivemos que resolver o assunto aí, filho, não tem jeito. Vamos ficar ou não vamos? Porque se a gente não ficar como Deus quer, nós vamos fazer coisa errada. É isso aí. Então assume com quem você vai fazer e ponto final. Agora você quer pegar o teu corpo, conduzir ele para o lado da promiscuidade, da perversidade e achar que Deus está vendo tudo isso lindo e maravilhoso, na lei você já estava morto. Eu e você. Deuteronômio 22, 25 ao 27. Você não esperava por essa hoje, né? Deuteronômio capítulo 22, versículo 25 ao 27. Lê em voz alta, cenáculo. Vai. Pode ler 25 e 27. Vamos. Amém? Quem entendeu aí? Lê o versículo então, 27. Os irmãos estão com medo de ler. Lê, filho. Amém. Depois você lê em casa, fica na paz aí. Fica na graça, eu já estou ligado já no assunto. Tem gente que está falando assim, opa, ele vai pegar mais pesado ainda. Sabe o que Deuteronômio está tratando aí? Estrupo e sedução. Lá atrás Deus entende
que ninguém tem que ser obrigado a nada. E qualquer utilização de força para investir sexualmente alguém já era crime para morte. Aqui na graça não é diferente. Ele ia ter que se arrepender, se converter e pedir perdão, porque senão está destinado ao fogo. Então eu não estou aqui só falando do óbvio de mulheres que são destratadas, abusadas, interferidas no seu direito sexual. O que a palavra está tratando aqui é, a partir do momento em que você entra também no âmbito da sedução, que você quer atrair também aquela pessoa, você já está se comprometendo com ela. Tanto a questão da violência como da influência, ela já é visto como um ato libidinoso, como um ato pecaminoso, como um crime. É que a sociedade, infelizmente, ela deteriorou, esqueceu de todos esses princípios que o pastor eu estou revendo aqui, que são assuntos pertinentes à conduta, casamento, família, método natural. Se você está se influenciando com essa pessoa, querendo seduzir, atrair, você já está comprometido com ela. Então não vá. Se você não tiver certeza, não vá. Eu tenho casos aqui na igreja de precipitação desse tipo. Deixa eu ver como é que é o negócio. Não vai ver porcaria nenhuma, rapaz. Você tem que ficar na sua aí. Antigamente, quando o moço queria ver a moça, falar, primeiro contato, ele tinha que ir lá pedir para o pai. Mas com o tempo, desabou. Agora é assim. Ninguém pede nada. Eu não estou dizendo para os irmãos que eu quero implementar um regime. Eu estou dizendo para você o que Deus, como Deus enxerga a situação que está aí. O meu Senhor disse que com o olhar você desejar a mulher do teu próximo, você adulterou com ela. É concupiscência, sim, mas já é pecado. Então falar que ninguém aqui nunca adulterou é piada. Você está fazendo piada, né? Hein, santo? E nessa questão de você entrar na vida dessa pessoa, criar, né, formas de sedução, de influência, conhecer os gostos dela, o estilo dela e tudo mais dela e dele também. A começar pelo povo aqui que bota a foto, mas não é o que está na foto. Faz toda, como é que chama aquele negócio lá de foto? Photoshop. Arranca todas as pereba, arranca os buracos, põe um dente aonde não tem, aumenta o beiço, o outro aumenta o bíceps, entendeu? Aumenta o peito, para fazer um bonito lá na rede social, para o cara do outro lado se interessar e já ligar e falar, nega, vamos marcar essa hora aí, minha filha, que você com todo esse produto aí, eu não posso deixar barato. Na igreja não é diferente, filho. A maioria que eu conversei se machucou por causa disso. Eu nunca cometi nenhum estrupo, pastor, amém, glória a Deus por isso, não, só faltava essa. Apesar que há muitos que já fizeram, e entraram na igreja, e até se batizaram e são pastores hoje, tá? Mas em compensação, quando você for entrar na vida íntima, naquele espaço íntimo dessa pessoa, só vá se você tem certeza, porque Deus entende que você vai se comprometer com ela. Já trocou uns e-mail, já trocou uns telefone, vamos se conhecer. Que papo é esse aí, filho? Você está querendo o quê? Que Jesus assuma essa frente de que tudo que está acontecendo aí é normal, vai dar perigo, vai dar porcaria. Daí os dois não se conhecem, daí os dois veem que eles não se gostam, daí os dois batem a boca. Para quem vem o problema? Para o pastor. Por que aquele irmão não está olhando para a cara daquela irmã? Eu não estou sabendo de nada. Daí vem um periquito e me fala,
Não, pastor, porque eles foram se conhecer e não era compatível e agora nenhum está olhando na cara do outro. E eu lá tenho. O que a igreja tem a ver? O que o pastor tem a ver com o amor que não deu certo? Quando você for, saiba se você pode ir e respeite a pessoa. Só vá se você tem certeza que é de Deus mesmo, não é? Se você quer mesmo, estou apaixonado, estou louco, é a mulher da minha vida. Então ganha dinheiro, compra um camelo e vai pedir para o pai dela se você pode. Vai lá, já sabendo já. Você vai ter que comer um saco de sal grosso para ganhar essa mulher. Levíticos 20:11. Leia em voz alta. Bem alto mesmo, irmãos, para o povo que está ouvindo aí entender. Amém. Não é questão cultural, nem questão religiosa, é uma questão de conduta moral. É tua prima? É. Mas eu tenho atração por ela, pastor. É tua irmã? É minha irmã, mas eu tenho atração por ela. É tua filha? Mas eu tenho atração por ela. Você entende? Acaso está nos Estados Unidos, eu não sei se Estados Unidos ou Inglaterra ou outro país na Europa, que o governo já está liberando, e já houve casos que até publiquei no blog, de pais que se casaram com filhas. Eu não estou pregando nada normal aqui. Tem casos de pais que investem sexualmente em filhos. É incesto. E como consertar uma situação desse tipo? Pastor, eu quero me converter, eu quero a graça, eu quero Jesus, eu quero mudar. Amém, filho? Então vamos limpar esse negócio aí. Chama a tua mulher e conta para ela o que você fez com a sua filha. Larga dessa prima que você não pode ficar casado com ela. Eu quero ver pastor falar isso. É tua prima? É. Não interessa de primeiro, segundo, terceiro grau. É prima, é prima, é prima, é prima, e ponto final. E nós não vamos te batizar, nem te admitir como crente aqui, porque entendemos que a graça não justifica isso aí. E se a igreja entende que pode justificar, então vamos liberar geral. Não liberar certas coisas convencionais. Então vamos liberar geral. Se segundo casamento pode, se incesto pode, tendo em vista que tem uma justificativa, então tudo pode, porque tudo tem uma justificativa. Uma vez eu peguei um pastor para falar isso para ele. Se o senhor está dizendo para mim que essa pessoa se casou erradamente, sem conhecer Jesus, e isso justifica ela permanecer nesse estado, então quando alguém chegar na tua igreja, casado legitimamente pelo estado, ele tem direito a permanecer no mesmo estado? Hipocrisia danada. Você não serve para isso, não serve para aquilo. Nós lidamos com essa corrupção. Essa corrupção está aqui. Se você fizer o levantamento aqui, a maioria teve, a grande maioria aqui teve experiências sexuais com familiares. E se você viesse contar aqui para frente hoje, talvez você tiraria um peso de cima de você. Que muitas igrejas não aplicam confissão de pecados, não dão oportunidade para as pessoas se confessarem diante de Deus e se sentirem mais leves diante dele. Porque acredito que as pessoas têm que guardar isso, é muito ruim guardar isso. Aí como é que você vai se comportar diante da graça agora? Deus entendendo que você molestou uma menina lá atrás, e o pai dela precisa ficar sabendo. Como é que você vai ser um cristão com essa pendência em cima de você? Com Deus saber que você teve relação sexual com a tua tia. Eu tive um caso de um obreiro aqui, que eu não peguei ele no flagrante, mas que Deus me deu a revelação, que ele tocava na sogra dele de 90 anos de idade. E eu cheguei e falei. O cara saiu pulando que nem um foguete aqui.
de nervoso, se dizendo inocente. Nós lidamos com esse tipo de corrupção dentro da igreja. Eu não vim pregar isso para você aqui, para te dar ensinamentos, para identificar o que está aqui. E para você mudar, você tem que reconhecer. Para você mudar, você tem que pedir ajuda para Jesus. Esse povo que é dependente de páginas pornográficas, esse povo que fica em rede social, assistindo cenas eróticas, se despindo por um cara do outro lado que nem conhece. Animal não faz isso, mas você faz. Ele depois pega a Bíblia, sai debaixo do braço com isso e diz que é crente. E fala, Deus está na minha vida. E está no histórico das tuas perversidades também. Qual o teor da limpeza e da pureza da igreja hoje? Quem não está comprometido virtualmente com os crimes sexuais? Aqui hoje, Pastor Daniel, não dá para evitar. Não dá o quê? Corta os teus 5 dedos de cada mão para você ver se você vai conseguir. Você vai ter que pedir ajuda para alguém lá, para digitar o endereço. Errei, deu um enter. Deu um enter. Eu estava lá, eu não sei como é que mexe na internet. Você deu um enter. Vai lá no X e clique em cima se você vê que tem urucubaca. Mas não, caiu lá. E daí vem outra. E daí vem outra. Sabe, pastor, foi uma coisa que não deu como impedir. Aconteceu. Então disfarça e peça perdão. Porque eu também cometi na minha infância e fui lá pedir perdão. Eu fui lá contar para minha família o que meus primos, as minhas primas faziam na calada da noite. Enquanto vocês ficam aí na macarronada, na lasanha, nisso e naquilo, as crianças estão se pervertendo lá. Eu lembro que o meu tio ficou com vontade de agarrar no meu pescoço. Tanta raiva que ele sentia. Eu não vim desonrar, só vim dizer. A corrupção, ela é hereditária. E se nós não inibirmos isso, e não rasgarmos isso, e não arrancarmos esse mal pela raiz, ela vai continuar destruindo famílias. Famílias. Eu tenho pena dos jovens. Eu tenho pena das crianças. Eu tenho pena dos inocentes. Levíticos 18, 19. Relação sexual no período da menstruação. Sabe uma coisa interessante que eu descobri? Eu não sabia. Que essa lei foi dada não porque Deus entendia que era impróprio. Essa lei foi dada como uma lei de proteção para a mulher. Pois os homens queriam ter relações sexuais com as mulheres nesse período porque elas não engravidam, não fecundam. Sabiam disso? Quem sabia disso? Levanta a mão aqui. Eu não. Sabiam? Amém. Que não se tratava de um perjúrio relacionado ao sangue, né? De um crime cometido contra o sangue, ou cometido contra a questão religiosa a princípio, mas o direito da mulher de não ser agredida, violentada e utilizada como um objeto, né? Para aqueles que tinham um conceito religioso de que é impuro, esquece. É uma lei de proteção à mulher, que foi estabelecido severamente. Lê o texto. Amém? Está claro para você? Amém, Jesus? Como que a gente peca fácil, não é?
como que é fácil cair no mal e difícil possuir esse corpo para a santificação, quando Paulo entra no mérito de utilizar para a santificação, porque esse é o mandamento que Deus nos pediu, usar o corpo para a obediência, para o temor, para o cumprimento do dever e da responsabilidade com a vida e com o próximo. Como que é difícil isso, né? Como que é difícil isso e como que é fácil você entrar numa enrascada, gerar um problema desse aspecto que nós estamos tratando hoje aqui. Lá em Levíticos capítulo 18, verso 23, pode ler esse texto em voz alta, vai te chocar, mas é a realidade. Eu vou te falar de algumas coisas aqui que eu já ouvi. Pode ler o texto, Levíticos capítulo 18, verso 23. Você amém, tá muito bom. Você já conseguiu, ou já desvencilhou, ou já presenciou algum caso específico desse aí? Vem ser pastor. Você vai ver muitos casos iguais a esse. Bem, eu não sei, quando o pastor eu falo isso, eu olho para a igreja nesse momento, eu penso que eu fui sujo demais. Porque eu tinha amigas que tinham objeção por animal. Eu ficava assim, falando assim, mas nossa, é o último estágio, é o último degrau, uma coisa desse tipo é muito suja. Mas uma vez eu recebi, dentro da minha igreja, um camarada que tinha uma locadora de filmes, e quando esse homem se converteu, ele testemunhou quais eram os filmes mais alugados na área da sexualidade. É esse aí, ó. Eu pergunto uma coisa para você, uma pessoa que ela tem problemas psicológicos, Paulo fala que não, é a inflamação da alma, ela já experimentou de tudo e ele também, então mais nada é novidade, então a tendência é exatamente ir à procura de uma outra coisa. A homossexualidade já é vista na doutrina do Evangelho como uma última opção, ou seja, quando esgotar todas e mais nada te satisfazer, você vai ter tendências ao extremo. Nós não queremos enxergar esse mundo, mas o homem chega a esse ponto, quando ele entende que ele não deve dar conta de nada, porque o corpo é dele. Esse conceito é um conceito muito perverso. Eu não quero ser nojento com você, irmão, mas não feche os olhos, enxergue o mundo que você está. Uma vez um pastor me contou que a mulher entrou pela sala pastoral para se consultar com ele e buscar consolo no pastor e nas suas orações, e disse: pastor, me ajuda porque eu estou passando por um momento muito ruim no meu casamento. E ela começou a contar para o pastor qual tinha sido a sua decepção, e a decepção dela, que ela contou para o pastor, foi essa: de que ela encontrou seu marido tendo relação sexual com a sua cachorra. A gente não tem que estar pronto para lidar com esse tipo de coisa? Eu como pastor, eu tenho que estar pronto. Mas vamos imaginar que o marido dela entra pela igreja e ele queira se converter. Qual é o nosso trabalho com um camarada desse tipo? Que chegou a esse fundo, é dizer para ele: traz à tona tudo isso e se converte. Porque a única forma de você se libertar é se confessar e jogar isso para fora, cuspir para fora, crendo que Deus vai te libertar. A tua cura depende da tua sinceridade e da tua transparência. Não queira se fazer de um homem limpo aqui. Você foi sujo demais, Jesus pode te perdoar. A tua cura e a tua sinceridade e a tua transparência com Cristo agora. Aí a graça funciona. Na medida em que ele souber que aquilo que ele anda cometendo com o corpo é transgressão. Texto de Levíticos 18, 22. Homoafetividade não é homossexualidade. Homoafetividade é
homossexualidade. Amém? Sodomia, expressão de critério que Deus só usa para destruir, considerado pelas Escrituras como vício, como culto ao sexo. Sodoma é tratado de capa a capa na Bíblia Sagrada, e aonde entra essa expressão, entra como critério que Deus usa para destruir. Sodomia quer dizer uso sexual do órgão excretor, que cabe tanto para a homoafetividade como também para casais. Que Deus usa como critério para destruir. É tão simples. Mas o que quer dizer aí? Bom, se homoafetividade é homossexualidade, quer dizer que é pecado. Então não interessa se você sente alguma coisa por aquela pessoa, se você gosta daquela pessoa, a hora que você se unir com ela como se você fosse um homem, você está cometendo um crime contra a lei natural, não é contra o Evangelho. É contra a lei que Deus determinou. Para o homem, desde o momento que ele fez macho e fêmea, ele deixou claro o que ele abençoou. Essa monografia que eu li hoje mesmo, é uma estupidez, é uma burrice, mas não deixa de ser uma tendência que anda correndo dentro da igreja. A homossexualidade eu vejo como um dos estágios finais da sociedade mediante o Apocalipse. Não tem mais para onde ir. É a pedofilia e a homossexualidade. Para mim são as perversidades mais representantes da era apocalíptica. Não tem para onde ir mais. Você vai para onde agora, Sodoma e Gomorra? Chegou no estágio, não tem mais para onde ir, o que conhecer, o que usar, o que fazer. Por isso a destruição. O sexo virou um produto. Agora, se você acha que torna justificável o fato de você sentir alguma coisa por aquela pessoa do mesmo sexo, e que Deus vai entender, engole essa. Paulo fala até lá em 1 Coríntios 11:14, dos homens que têm objeção em deixar o cabelo crescer. Você quer ser o He-Man? Você quer ser o Thor? Ótimo, mas você não vai ser crente. Dá licença. Sansão. Paulo falou, olha, cabelo do tamanho de um véu só é digno na cabeça de uma mulher. E tem uns careca aqui que gostaria de ter cabelo grande, mas não pode. Então usa peruca. O afeminismo. Paulo preocupado exatamente em deixar claro, minha gente, se essa tendência está dentro da igreja, se ela está embutida no coração, se está alastrando, o que nós temos que fazer para impedir que isso cresça? Considerar como Deus considera. Denominar, discriminar como a Bíblia faz. Qualquer assunto pertinente a má conduta em relação ao casamento, ou à família, ou método natural, é pecado, é transgressão e é crime. Você não gosta de ouvir isso aqui? Fique em casa. Porque se você não se levantar para falar isso dentro do teu lar, se você não se levantar para pregar isso lá dentro da tua família, dentro do teu casamento, amanhã eles vão estar fazendo uma defesa em pró àqueles que fizeram essa opção. Mamãe, eu quero ser gay. Até aí já é uma pancada. Agora eu quero cortar. Já é uma pancada maior. E o SUS dá operação de graça. Para quem quer cortar o órgão aqui e ser uma mulher perfeita. Como é que nós vamos lutar contra isso, irmãos?
Como é que nós vamos impedir isso que está vindo para cá? Está entrando na igreja. Eu estou pregando faz um bom tempo para você, te mostrando exatamente o quê? Que esse conceito moral não é iniciado no Evangelho. Não foi trazido pelo nosso Senhor, porque isso é a base da constituição humana. São coisas óbvias, que o meu Senhor tratou de maneira superficial algumas delas, porque Ele vem com os profetas dizendo isso, então Ele não precisa repetir. Agora entender, que Ele morreu na cruz, para dar uma carta de liberdade aos homens, para que eles não tenham mais compromissos sociais, civis, morais. Isso é um erro muito grande. O liberalismo é um veneno que a igreja está tomando hoje. Se nós não lutarmos, os nossos filhos vão ser sodomitas. Se nós não lutarmos, os nossos filhos amanhã estarão fazendo parte dessa marcha que proclama a nova era, a ascensão da perversidade. E eu não vejo uma igreja espiritualmente preparada para combater o que está atingindo ela hoje, sendo que nem conta dos matrimônios ela está dando, de orientar as pessoas o que é um casamento, orientar os jovens do que é um casamento, da responsabilidade que é isso, tirar uma moça da casa do seu pai para construir uma vida com ela, ou vice-versa. A maioria aí não vem com essa educação hoje, estão expostos. E lembrando, eu não vim te pregar isso hoje aqui para te dar uma aula, mas para te dizer que um homem, uma mulher, constituída na criação de Deus, todos são obrigados a respeitar e obedecer às suas leis, independentemente se vão ser cristãos ou não, se a sua objeção vai ser Cristo ou não. É ela exatamente hoje olhar e ver que o animal está mais limpo do que ela, que uma cadela não joga o seu filho na lata do lixo como as mulheres estão fazendo agora. E eu, como pastor, eu tenho que ter essa reflexão, que o povo que está aqui hoje, que vai chegar para mim, quero ser membro da igreja do Senhor. Ah, é? Então, para ser membro aqui, nós vamos ter que testar você, os teus limites, para saber realmente se você quer se converter ou não. Porque para ser membro de uma igreja verdadeira, o mínimo que você deve demonstrar é isso, a capacidade de saber o quanto você foi sujo, e o quanto você precisa se limpar, e o quanto você precisa de Cristo para que essa corrupção seja curada, seja arrancada de dentro de você, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu sou o mais sujo de todos aqui, fui filho de pastor desde criança, assassinei a igreja e muitas pessoas com isso que eu estou pregando aqui, mas quando me dei por conta do que eu tinha feito, eu fui lá para frente da igreja e pedi perdão, confessei os meus pecados, me converti, e de lá para cá eu tento passar um pouquinho disso que eu fui, a nível de maldade. Então não subestime o que Deus está te falando hoje aqui, porque eu tenho para mim, que se você não der um basta, um freio para essa tua corrupção sexual, você ainda vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Se você não pedir ao Senhor hoje misericórdia, Senhor, misericórdia, eu estou descendo, eu estou me corrompendo, eu estou sendo vencido. O que é a cabeça de um homem que mexe numa criança de 3 meses, de 4 meses, uma mulher que faz isso com o inocente?
É isso que nós estamos lidando hoje. E eles estão mascarados como evangélicos. E o apelo para eles é isso: você é doente e precisa ser curado. Precisa pedir ajuda ao Senhor. De querer transformar a tua mulher numa prostituta para te satisfazer. Como é que esse povo vai abrir a boca para orar? Como é que eles vão clamar? Nem o Pai Nosso eles vão conseguir fazer direito, com dignidade. Peça ao Senhor misericórdia aqui nessa noite. Peça a Cristo. As coisas que estão encobertas aqui precisam ser manifestas e tratadas, porque Deus não está aceitando mais essa podridão e esse cheiro de imundícia. E voltar um apelo aqui para os casais, para os jovens: quer prostituir? Quer fornicar? Quer sexo livre? Como crente, como cristão, como homem, como pessoa normal, é inadmissível. A tua escolha é ser irracional, porque nem amor pela tua vida e pelo teu corpo você tem. Um conselho que eu dou: não ouça o mundo. Meninas, casem virgem. Meninos, não tenham vergonha, façam o mesmo. Se preservem para o teu esposo e para a tua esposa que Deus vai te escolher e te ajudar a escolher. Não se sintam anormais. Ai meu Deus, eu não tenho experiência, porque fazer aquilo é natural. Não precisa de experiência, tem que ser professor em ginecologia, em anatomia. É normal. Quem fez aqui sabe. Não cai na conversa deles. Eu nunca beijei na boca. Sei o que é ET, por isso ser um extraterrestre. Eu costumo dizer para meus filhos: quem te constrange para você perder a virgindade é porque ele se sente afetado por você ser puro. Porque o impuro não respeita o que é puro. Então aí os gays, que em nome do Estado estão fazendo cartilhas para perverter as nossas crianças e ensinarem elas o sexo precoce. Estão pervertendo elas nas escolas, ensinando elas a serem sodomitas. Como outro dia eu disse para vocês aqui, ao ponto de fazerem festa que o menino entra vestido de menina e a menina vestido de menino. Fazer baile de pijama, vagabundos! E sabe por que o Estado cumpre essa regra de perversão? Porque se chama subversão ideológica. Porque eles entendem que uma sociedade que tem princípios não pode ser governada. Que para ela ser governada ela precisa se corromper. E nós não podemos permitir que mais uma igreja, mais um ministério, mais almas sejam influenciadas e levadas como estão sendo. E impedidas de serem salvas porque não querem mudar. Abaixa a tua crina, se humilha e admite o que você fez. Você não veio encontrar um R.R. Soares hoje aqui. Você se deparou com outro tipo de pastor. Mãe, pai, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você errou com teu filho, se arrependa. Desde o dia em que eles mostraram a pressa para você e disseram que não vão te amar, porque você é disciplina, você cedeu, se arrependa. Porque a obrigação que Deus te deu de ser pai, você deu à sociedade, vendeu para o Estado para se fazer pai moderno. Peça perdão para Jesus hoje. Se entregou a chave da tua casa na mão do diabo. Está cuidando de filho de mãe solteira. Você acha isso normal? Foi esse plano que Deus estabeleceu para a tua família? Para você estar cuidando do teu neto porque ela não tem marido? Está na hora do povo tomar vergonha na cara, não está não?
Está na hora de dizer que essas coisas que eu estou pregando aqui não é o evangelho que vai ensinar, é a vida. O evangelho é um outro estágio na vida de um homem. Já é um estágio para aquele que admitiu, para aquele que reconheceu que pecou e que agora precisa mudar. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.